Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Carteiro das Boas Novas. Eu estou muito feliz realmente por ter voltado a postar os vídeos. O vídeo anterior foi legal, tive um bom retorno, também deixei assim um bom tema para nossa reflexão, trouxe uma mensagem nova sobre aposentadoria. E eu quero começar o programa de hoje deixando aqui, em primeiro lugar, um abraço, um grande abraço para o meu mano, para o meu irmão, meu amigo, Alex Sampaio. Tem sido um grande incentivador, amigo. Eu, na semana passada, falei sobre o Samuel, que é o meu produtor, e hoje eu falei assim, vou falar também sobre o Alex, porque o Alex é um mano que eu gosto muito, foi meu colega no primário e segundo grau, né? Antigamente você tinha, hoje é o fundamental, mas você tinha um primário, o ginasial e o segundo grau. Então ele foi meu colega lá no primário, no ginasial, estudamos juntos, é um mano que eu gosto muito. Receba aí, Alex, o meu abraço, você é um cara muito especial aqui para mim, ok? Bom, hoje nós temos uma boa notícia na área do direito. Está sendo super divulgado e eu quero orientar vocês um pouquinho também sobre essa boa notícia, porque ela é boa, mas exige alguns requisitos, algumas coisas que vocês precisam prestar atenção. E aí, é claro, no final, uma palavra de Deus, vou fazer um link aí, uma palavra de Deus para a nossa reflexão. Eu quero começar hoje com uma oração. Eu sempre deixo para o final, mas vou orar hoje no início, ok? Vamos pedir a direção de Deus, do Espírito Santo, para que o que eu tenho para trazer para vocês seja inspirado, seja iluminado e venha produzir um bom resultado destes conteúdos, ok? Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus presente, um Deus amigo, um Deus que verdadeiramente habita entre nós. Então, Senhor, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu quero te agradecer também, Senhor, porque o Senhor tem me dado o privilégio de meditar na lei dos homens, mas também na lei do Senhor. E é o que, através desse canal, nós temos proposto a fazer. Sempre trazer uma notícia boa sobre a lei dos homens, mas também trazer uma boa nova sobre a Tua lei. Para isso, Senhor, me abençoa, fica conosco, me dirige, me guia através do Teu Espírito Santo, para que este conteúdo que será postado, ele seja útil, não só para as pessoas na área do direito de uma forma em geral, mas também para o mundo espiritual, no qual eu creio que o Senhor é o grande Criador. Fica conosco. Amém. Bom, como eu disse, duas notícias. A primeira é a nível previdenciário. Vocês têm visto na mídia aí que o governo federal recentemente publicou que vai começar a fazer o reembolso aos aposentados e pensionistas com relação aos descontos indevidos daquelas entidades associativas. Essa situação aí, esse escândalo, vamos falar assim, previdenciário, levou a uma avalanche de ações. E agora, recentemente, a União e algumas entidades entraram com uma ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O número dela é 1236, mas o Samuel certamente vai colocar o número direitinho aí para vocês, porque se vocês quiserem verificar o fundamento dessa ação, vocês podem ir lá e pesquisar, está na mídia, está fácil. E além de terem ingressado com essa ação, fizeram também um acordo, né? Fecharam aí um acordo, onde o INSS, com a União, a OAB, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público da União e algumas entidades firmaram aí um grande acordo para ressarcir aos aposentados e pensionistas. E a notícia boa de hoje é que está na mídia. Saiu agora, recente, essa final da semana passada, que já agora, né, no dia 24 em diante,
eles iriam começar a fazer os pagamentos, ou seja, os ressarcimentos desses descontos indevidos. Bom, o que eu quero deixar para você? Em primeiro lugar, nós sabemos que a lei ela não protege os que dormem. A lei sempre requer de cada um de nós uma ação, uma atitude. Então, as pessoas que ficam quietas e não correm atrás dos seus direitos, quanto mais passa o tempo, melhor para o devedor. Porque existe uma coisa chamada na lei prescrição. O que é isso? Prescrição é um instituto processual. A definição dela é o seguinte, é que algumas ações elas prescrevem em determinado tempo se a pessoa lesada e que se diz titular de um direito, ela não aciona o Poder Judiciário. Aí ocorre aí a figura da prescrição. Por exemplo, as ações trabalhistas, elas têm um prazo de 2 anos para que você ajuize uma ação contra uma empresa ou contra até mesmo uma pessoa física, dependendo da relação dessa relação trabalhista que haja, para você postular todos os direitos que foram lesados no contrato de trabalho. Então, desde a data da dispensa até 2 anos depois desta data, é o prazo que você tem para propor uma ação trabalhista. Se passar 2 anos da data da dispensa, você não perde o direito, mas você perde a pretensão da ação. Ou seja, você não tem mais como propor uma ação contra o seu ex-empregador. Ok? Então isso chama-se prescrição. Existem, evidentemente, outros prazos prescricionais. E quando a lei ela não dá um prazo certo, como é o caso da relação de emprego, né, trabalhista, que diz que é de 2 anos a partir da rescisão do contrato, aí aplica-se o Código Civil. Lá no Código Civil diz que quando não há prazo nenhum previsto, esse prazo prescricional é de 10 anos. Ou seja, o que eu quero colocar para você é que sempre há um prazo para você agir. Se você não fizer, pode ocorrer a prescrição. Você pode ficar de fora aí, ok? O que está acontecendo aqui? E levou, né, ao governo entrar com essa ADPF. Várias entidades associativas começaram a cobrar e a descontar no contra-cheque dos aposentados e pensionistas mensalidades, como se a pessoa fosse associada. E isso, segundo o inquérito que está investigando essa situação, isso já vem acontecendo desde antes de 2005. Já há um bom tempo que algumas entidades vêm descontando essas mensalidades sem que os aposentados e pensionistas tenham autorizado esse desconto. E aí, é claro, esses descontos são ilegais, são indevidos. E isso já tem levado e levou muitas pessoas a ingressarem com ações na justiça, tentando inclusive responsabilizar o INSS e as próprias entidades a devolver esses dinheiros, inclusive em dobra, com dano moral, juro, correção monetária. Só que é uma quantidade muito grande. Descobriu-se que aproximadamente deve ter pelo menos assim, uns 9 milhões de aposentados e pensionistas nestas situações. Então o governo, rapidamente, com medo, é claro, porque já começou a sofrer algumas condenações para ressarcir, né? A justiça já vinha responsabilizando a autarquia federal por esses descontos indevidos. O governo então entrou com essa DPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O que o governo está visando com essa ação? Está visando ficar fora dessa responsabilidade. Essa ação é uma tentativa dele ficar, né, excluído do polo passivo destas ações. Só que já existem muitos processos em curso. E aí, é claro, até essa DPF ser julgada, se não houvesse uma liminar ou alguma decisão, essas ações continuariam aí e o governo continuaria arcando, enfim. E aí, então, eles se chegaram a um acordo. Esse acordo foi feito agora recentemente. Ele, no dia 2 de julho, né, pela lavra do ministro Dias Toffoli,
homologou, né? Foi feita uma homologação desse acordo, e nesse acordo previu-se o seguinte: olha, vamos ressarcir administrativamente aos aposentados e pensionistas que aderirem a esse acordo. E aí, segundo a mídia, já agora, no dia 24 passado, o governo já começou a realizar os pagamentos das pessoas que aderiram. Bom, só tem um detalhe. Esse acordo, para você aderir desses descontos indevidos, se você, por exemplo, tem certeza que tem sofrido esses descontos de mensalidades associativas que você não autorizou, esse acordo requer algumas condições. E a primeira condição é que você concorde com os termos do acordo. E como é que você vai fazer isso? Você vai ter que acessar o Meu INSS, ou então vai ter que se dirigir aos Correios e firmar lá um termo, concordando com esses termos que foram homologados lá nesse acordo que eu acabei de falar. Só que isso não é uma coisa tão simples. Isso não é tão simples. Aqueles que quiserem, por exemplo, adotar o aplicativo, né, o Meu INSS, ele vai ali, evidentemente, protocolar um pedido, porque é necessário um pedido, né? Isso nada mais é aderir, nada mais é do que você fazer um requerimento. Então está se exigindo que você faça um requerimento administrativo, e aí depois que você fizer esse requerimento, vai ser enviado uma cópia para a entidade que vinha descontando, né, nos seus contra-cheques, essa mensalidade. E aí, é claro, a entidade vai ter ali um prazo, creio eu, de uns 5 dias, para trazer os autos, os documentos que comprovam a legalidade desse desconto. Se eles não comprovarem, e, por exemplo, se você dá entrada, você sabe se você autorizou ou não. E aí, evidentemente, se eles não comprovarem nada, que o desconto é ilegal, e de forma inequívoca, o governo, certamente, o INSS, através desse acordo, vai deferir o seu pedido e vai providenciar o ressarcimento dos últimos 5 anos. O acordo previu que a devolução desses descontos serão de março de 2020 até março de 2025. Ou seja, vai retroagir só os últimos 5 anos, porque há também aí uma prescrição quinquenal. Ok? Então, é muito relevante que você preste atenção nessas notícias que a gente tem recebido aí. Para isso foi liberado um crédito de mais de 3 bilhões de reais, através de uma medida provisória, que o governo federal já protocolou também, lá já está em vigor, para justamente começar a fazer esses pagamentos. Mas fica bem claro, você precisa protocolar, você precisa requerer. A galera que já entrou com a ação, nessa DPF, teve uma decisão liminar. E essa decisão liminar suspendeu todos os processos, todas as sentenças que foram proferidas contra o INSS, elas estão com a sua eficácia suspensa. Ou seja, todo mundo que entrou com a ação na justiça vai ficar aguardando o julgamento do mérito dessa DPF. Enquanto essa ação de descumprimento de preceito fundamental não for decidida, os processos que estão em curso ficarão aguardando o julgamento daquele mérito lá. Ou seja, vejo realmente que, se você quer receber um pouco mais rápido, você deve realmente aderir ao plano, ok? E uma notícia boa é que, nos termos deste acordo, ok? Você fica livre, por exemplo, para postular da própria entidade outras indenizações que houverem. Por exemplo, se você se sente no direito a dano moral, se você se sente no direito de receber uma dobra pelo desconto que foi feito indevido, você pode postular esses direitos diretamente da entidade associativa que realizou esse desconto indevido. Isso você vai ter que fazer aonde? Na justiça comum, na justiça estadual. Porque na justiça federal, que é quando nós colocamos no polo passivo o INSS ou a União, para responder solidariamente com a entidade, todos estes processos, todos, estão suspensos
por decisão liminar proferida nessa DFF pelo ministro Dias Toffoli. Ok? Então, não perca tempo, não durma, procure resguardar logo os seus direitos. Se você tiver alguma dificuldade para entrar no aplicativo no Meu INSS, para fazer o seu requerimento, busca uma orientação, ok? Porque a gente sabe que nem todo mundo consegue acessar facilmente esses sites através de aplicativos, tem dificuldade de fazer os requerimentos. Então não perca tempo, porque a lei não protege quem dorme, ok? Fica aí com essa boa notícia. E eu quero, fazendo, né, um link aí, eu quero também, nesse momento, trazer uma palavra de Deus para nossa reflexão. Falamos sobre a lei dos homens, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a lei de Deus. E hoje, o nosso texto para reflexão está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, apenas um verso, o verso de número 14, que eu vou ler para a gente, ok? Para a nossa reflexão. Está escrito assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O apóstolo aqui, vamos falar assim, está fazendo um convite aos seus ouvintes e, evidentemente, aquela igreja de Éfeso, porque essa carta foi dirigida a uma igreja, e essa igreja ela tinha o nome de Éfeso, igreja de Efésios. Ele dirige então esta palavra pedindo que o povo despertasse. E despertasse de quê? Do sono. Ele usa o sono, na verdade, para representar um estado de ignorância espiritual das pessoas. E isso a gente pode se aplicar nos dias de hoje, porque tem muita gente dormindo ainda espiritualmente. Tem muitas pessoas hoje em dia preocupadas tão somente com as questões materiais. Estão se esquecendo das questões espirituais. Estão distantes de Deus. Estão, na verdade, envolvidas com práticas pecaminosas. Então Paulo, ele está, olha, desperta tu que dormes. E a primeira finalidade dele é essa. Ele é tirar você desse sono espiritual. E quando ele fala despertar, ele fala no sentido de você reconhecer a necessidade de mudança. Mudança de quê? Mudança de se aproximar de Deus. Porque nós sabemos que os sinais hoje são muito fortes. Há alguma coisa acontecendo que realmente vamos falar assim, extraordinária. Os sinais são latentes de que a volta de Jesus está muito próxima. Então, quando a palavra de Deus diz para nós despertarmos, e não está só aqui na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos encontrar também o próprio apóstolo Paulo chamando a atenção, despertando o povo, né, em relação ao sono, à ignorância espiritual também, em sua carta aos Romanos, em sua carta aos Tessalonicenses. Eu, inclusive, vou colocar aí, o Samuel certamente vai colocar as referências bíblicas, para que, se você quiser, você dê uma olhada. Vai lá, abre a Bíblia, dá uma estudada. E você vai perceber que em outras cartas ele vai usar o mesmo tom, o mesmo texto e o mesmo contexto. Porque as pessoas estão dormindo. As pessoas estão, muitas delas, vivendo como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor. Então desperta tu que dormes desse sono espiritual. Levanta-te dentre os mortos. Ou seja, saia do meio daqueles que só cometem iniquidade, que só vivem de forma pecaminosa. Nós precisamos nos preparar, porque a vinda de Cristo está próxima. Então nós precisamos, né, que Cristo nos esclareça. E o meio que nós temos e encontramos para isso é acordando desse sono espiritual, é meditando na palavra de Deus, é orando, é buscando a fé, porque a fé faz disso. Tem muita gente que está com a fé morta. E a palavra de Deus é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então desperta, vamos despertar. Vamos acordar desse sono espiritual aí. Vamos voltar às boas práticas, vamos voltar a nos aproximar de Deus.
nós precisamos nos aproximar de Deus. O mundo está muito esquisito. Os nossos governantes, de uma forma geral, nos 4 cantos do mundo, estão, sabe, assim, a coisa está muito turbulenta. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então fica com essa boa palavra. A boa nova de hoje é: desperta, ó tu que dormes. Saia desse sono aí. Desperta espiritualmente. Dê atenção às coisas que estão acontecendo. Amém? Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até agora. Se você gostou, deixa aí os seus comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative aí o sininho para você receber as mensagens dessas novas postagens. E, é claro, né? Dando aquele ok também, compartilhando com outras pessoas. Você fazendo isso, você também estará nos ajudando a divulgar essas informações que eu tenho para mim, que são conteúdos importantes para todos nós. Fica com Deus, tenha uma boa semana e muito obrigado.